Amém? Versículo 1 do capítulo 8 de João diz: Entretanto, Jesus seguiu para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele voltou ao templo, e todo o povo achegava-se ao seu redor. Então, ele se assentou e lhes ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram até ele uma mulher surpreendida em adultério. Forçaram-na a ficar em pé no meio de todos, e disseram a ele: Mestre, essa mulher foi apanhada em flagrante ato de adultério. Assim sendo, Moisés na lei nos mandou que tais mulheres sejam apedrejadas. Todavia, tu que dizes a esse respeito? Eles falavam assim para prová-lo e terem alguma coisa de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo, como se não tivesse ouvido. Porque insistiram na pergunta, ele se levantou e lhes disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro a lhe atirar uma pedra. E novamente inclinou-se e escrevia na terra. Então, aqueles que ouviram isso, sendo convencidos por suas consciências, foram se retirando um por um, começando pelos mais velhos até o último. Jesus foi deixado só, e a mulher ficou em pé onde estava. Quando Jesus se ergueu, não vendo a ninguém mais além da mulher, disse a ela: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Disse ela: Ninguém, Senhor. E assim lhe disse Jesus: Nem eu te condeno. Podes ir, não peques mais. Amém, meus amados irmãos? Santo Deus amado, eu glorifico o teu nome, Senhor Deus, nessa noite. Te agradeço, Pai amado, pela oportunidade que temos, Senhor Deus, de meditar mais uma vez na tua palavra. Te peço, Senhor Deus, o direcionamento do Espírito Santo, Senhor Deus. Usa-me, Pai amado, da forma que o Senhor bem entender. Que venha falar para a tua igreja, Senhor Deus, aquilo que o Senhor quer falar, e não aquilo que eu quero, Senhor Deus. E aqui seja feito a tua vontade, para a honra e glória do teu santo nome. Tudo é para ti, Pai amado, em nome de Jesus eu te peço. Amém? Meus irmãos, essa é uma história muito conhecida, e normalmente nas nossas Bíblias, sempre que tem um texto, que entra um tema, um assunto, a maioria das Bíblias tem um tema, né? Tem um tema para aquela narrativa. E em algumas Bíblias, vai estar escrito a mulher adúltera. Na minha está escrito um pouco diferente, está escrito: uma adúltera encontra a luz. E é mais ou menos em cima desse cabeçalho, desse título, que eu quero trabalhar nessa noite. Uma adúltera encontra a luz, né? Então, o tema que eu dou para essa mensagem nessa noite é uma nova vida. Amém? Você tem vivido uma nova vida em Cristo Jesus? Então vamos entender um pouco. É o momento, as circunstâncias em que deu-se esse acontecimento. Veja que no versículo 1, o texto começa dizendo: entretanto. Ou seja, ninguém começa uma narrativa com entretanto. Ninguém começa uma narrativa, né? Talvez a Bíblia de vocês tenha outras versões, mas certamente será sinônimo do que está escrito aqui. Ninguém começa uma narrativa com entretanto. Jesus seguiu para o Monte das Oliveiras, o que nos leva a entender que essa narrativa não começou aqui, no versículo 1 do capítulo 8 de João, o que nos remete, para entender esses acontecimentos, voltar um pouco no texto, né, para que nós venhamos compreender, venhamos entender de fato o que ocorria, até que chegassem ao ponto de levar aquela mulher aos pés de Jesus.
Se nós voltarmos aí no capítulo 7 de João, a partir do versículo 37, não começa aí também, a narrativa também não começa aí, é um pouco mais atrás. Mas para não ficar muito longo o texto que nós devemos ler nessa noite, a partir do versículo 37, eu acho que já dá para a gente fechar aqui um raciocínio acerca desse entendimento. Então, no versículo 37 do capítulo 7 de João, diz: no último dia, o mais solene dia da festa, Jesus colocou-se em pé e clamou em pranto: se alguém tem sede, deixai-o vir a mim para que beba. Aquele que crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Mas eles se referiam ao Espírito que mais tarde receberiam os que nele crescem, pois o Espírito Santo até aquele momento não fora concedido, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Versículo 40. Então muitos dentre a multidão, quando ouviram essa palavra, disseram: verdadeiramente este é o profeta. Outros concluíram: este é o Messias. Mas alguns divergiram: como pode o Cristo vir da Galileia? Não diz a Escritura que o Cristo virá da semente de Davi, da cidade de Belém, de onde era Davi? Assim houve uma divisão entre o povo por causa dele, e alguns dentre o povo quiseram prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos. Então os guardas do templo voltaram aos chefes dos sacerdotes e aos fariseus, os quais lhes inquiriram: por que não o trouxestes? Os guardas explicaram: nenhum homem jamais falou como esse homem. Replicaram-lhes os fariseus: será possível que fostes vós também iludidos? Porventura acreditou nele alguém das autoridades ou dos fariseus? E quanto a esse povo comum que nada sabe da lei, são os malditos. Nicodemos, sendo um dos sacerdotes, o qual estivera com Jesus à noite, questionou-os: acaso a nossa lei julga um homem sem primeiro ouvi-lo e saber o que ele está fazendo? Eles responderam-lhe: és igualmente tu um galileu? Procura e verás que nenhum profeta se levantou na Galileia. Depois disso, cada um foi para a sua casa. Amém, meus irmãos? Meus amados irmãos, quando nós iniciamos a leitura aqui do versículo 37, onde diz: no último dia, o mais solene dia da festa, era a festa dos tabernáculos. Festa essa que havia sido criada por volta de 200 anos antes de Cristo pelos próprios fariseus. Eles que criaram essa festa, eles que deram esse título, Festa dos Tabernáculos. E essa festa, ela durava 7 dias, e não diferente das festas de hoje, quando nós temos uma festa que leva alguns dias, a gente já imagina que o último dia daquela festa é o dia mais importante. E assim, se tem um congresso na igreja que começa quinta, sexta, a gente sabe que o domingo é o desfecho final. O domingo acaba sendo, por ser o último dia daquele congresso, se tornando o dia mais importante. Muitas pessoas que não vieram na quinta, na sexta, no sábado, vão se programar para de alguma forma virem no domingo. Essa festa dos tabernáculos, ela terminava no sábado, e esse era o último dia, era o sábado, ou seja, o dia onde havia uma multidão maior, em maior número. No entanto, aqueles sacerdotes,
nada satisfeitos com Jesus, eles, já não crendo no Senhor Jesus, ele envia algumas pessoas, enviam guardas para que esses guardas estivessem no templo, onde Jesus ali estaria pregando, estaria ensinando. E eles imaginavam de alguma forma que Jesus falasse alguma coisa que eles viessem a considerar uma blasfêmia, ou alguma coisa que não estivesse de acordo com a lei. Só que isso não aconteceu. Jesus, sendo o mestre, sendo o Filho de Deus, sendo o detetor de toda a sabedoria, Jesus trilhou perfeitamente os seus ensinamentos entre a misericórdia e a lei, sem titubear, sem escorregar, em nenhum momento sequer. E esses sacerdotes, nada satisfeitos, vão ao encontro ou buscando respostas dos seus guardas, perguntando: e aí, o que aconteceu lá? E os guardas lhe respondem: olha, esse homem fala como ninguém, ele ensina como ninguém. E aqueles guardas são repreendidos, falando: vocês também, será que vocês também foram iludidos? Nesse dia, por ser o último dia, por ser o sábado, eles utilizavam, os irmãos conhecem aquela passagem que existia o tanque de Siloé, onde alguém era colocado uma vez por ano, o vento soprava aquelas águas e colocavam alguém que necessitava de cura para banhar-se, para ser submerso àquela água. Então, no sétimo dia, eles apanhavam um jarro de ouro daquela água e também fazia libação. Então, todos esses fatos tinham acontecido no sábado, no último dia. Aí Jesus, ele diz no versículo, a partir do versículo 37 na parte B e o 38, ele diz: se alguém tem sede, deixai-o vir a mim para que beba. Aquele que crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Jesus estava dando uma resposta que não havia necessidade para que as pessoas estivessem apanhando água ali no tanque de Siloé, pois ele era a própria água viva, a água que desce do trono de Deus. Meus irmãos, hoje nós vivemos em um contexto totalmente diferente do que era naquela época. Aquelas pessoas, aqueles ouvintes, para quem Jesus estava pregando, para quem essas palavras eram dirigidas, eles não tinham nenhuma dificuldade em entender do que Jesus estava falando, até porque essas verdades de Jesus, elas estão escritas no Velho Testamento e eles conheciam. Então eles não tinham dúvida daquilo que estava sendo falado. No entanto, eles não criam que Jesus era o Filho de Deus, eles não criam que Jesus era a água viva, a água que verdadeiramente pode matar a nossa sede. Eles não creram. Mas Nicodemos, que era um dos doutores da lei, também fala no versículo 50, sendo um dos sacerdotes, o qual estivera com Jesus à noite, questionou-os: acaso a nossa lei julga um homem sem primeiro ouvi-lo e saber o que ele está fazendo? Nicodemos era do mesmo partido.
Nicodemos também era fariseu, mas Nicodemos teve um encontro com Jesus. Por isso ele tenta de alguma forma clarear, elucidar aquilo que havia sido dito por Jesus. Mas aquelas pessoas cheias de ódio, eles não conseguem absorver nada daquilo que foi dito, só rebater, só contestar. Pois bem, meus amados irmãos, como a gente leu parte do capítulo anterior, e agora a gente pode entender as circunstâncias em que levaram aquela mulher até Jesus. Foi com o intuito de fazer com que Jesus de alguma forma infringisse a lei ou blasfemasse, para que de alguma forma ele fosse punido. Essa era a ideia. Ou seja, antes disso houve todo um aparato, houve todo uma programação para apanhar Jesus infringindo a lei, e não foi possível. Então agora eles têm essa ideia de trazer essa mulher, né, falando de mulher adúltera, para ver se Jesus de alguma forma ali falaria alguma coisa não condizente com a lei, né, ou diferente daquilo que ele prega, que era a misericórdia e a graça do nosso bom Deus. Pois bem, no versículo 3 aí do capítulo 8, vai nos dizer: os escribas e fariseus trouxeram até ele uma mulher surpreendida em adultério, forçaram-na a ficar em pé de todos. Vejam, meus irmãos, que muitas vezes as pessoas no ímpeto de prejudicar alguém, de fazer uma maldade com alguém, às vezes acaba não raciocinando direito, ou não planejando direito. Assim como aquela passagem que nós conhecemos no livro de Esté, onde Amã prepara uma forca para Mardoqueu e acaba sendo enforcado na própria forca. Os irmãos conhecem a história. Aqui os escribas e fariseus trouxeram a ele uma mulher, dizendo eles apanhada em adultério. Eu queria compartilhar com vocês, se os meninos lá da mídia puder projetar aqui, Levíticos 20, 10. Se um homem cometer adultério com a mulher de outro homem, com a mulher do seu próximo, tanto o adúltero quanto a adúltera terão que ser executados. Cadê o adúltero? Essa mulher não adulterou sozinha. Onde estaria o cúmplice dela? Será que verdadeiramente essa mulher foi apanhada em flagrante adultério? Ou será que de repente não era apenas uma mulher que adulterava, e já que ela tinha essa fama, a trouxeram-na para de alguma forma tentar prejudicar a Jesus? Mas Jesus, esses escribas e fariseus, eles já chegam dizendo, no versículo 5, assim sendo, Moisés na lei nos mandou que tais mulheres sejam apedrejadas. Todavia tu, que dizes a esse respeito?
Vejam que eles tinham conhecimento, eles eram doutores da lei, os escribas eram doutores da lei, eles receberam esse título de escribas, porque eles não somente escreviam, né, passavam de um texto escrito, que na época não era papel, eles não somente escreviam, mas os escribas também eram conhecidos por também fazerem comentários a respeito de determinado texto, a respeito daqueles escritos. Então eles conheciam, se eles conheciam e sabiam, eles chegam para Jesus dizendo: na lei de Moisés está dizendo que a mulher deve ser apedrejada, mas é assim mesmo que está escrito na lei? Nós acabamos de ver que não é. Tanto o adúltero quanto a adúltera. Mas Jesus lhe responde, leva um pouco de tempo para responder. No 6 diz, eles falavam assim para prová-lo e terem alguma coisa de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo, como se não tivesse ouvido. Porque insistiram na pergunta, está no versículo 7, ele se levantou e lhes disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro a lhe atirar uma pedra. E novamente inclinou-se e escrevia na terra. Aí nós pensamos, a Bíblia não fala aqui, pelo menos nesse texto, o que Jesus estava escrevendo ali. O que seria então que Jesus escreveu ali, que aqueles conhecedores da lei certamente leram e resolveram ali soltar as suas pedras de um a um e começar a bater em retirada? E eu vou pedir para os meninos projetarem mais uma vez Jeremias 17, 13. O Senhor, esperança de Israel, todos aqueles que te deixam serão envergonhados, os que se apartam de mim serão escritos sobre a terra, porque abandonam o Senhor, a fonte das águas vivas. De que o texto falou lá atrás? De águas vivas. E aqueles que não creram, o Senhor está dizendo que os nomes deles seriam escritos na terra. Eles conheciam o livro de Jeremias. Aqueles doutores da lei tinham entendimento e sabia que ali estava se cumprindo uma profecia. Todas as profecias do Senhor Jesus, as que não se cumpriram ainda irão se cumprir, porque é a verdade, é a palavra do Deus vivo. Mas aqueles doutores da lei não creram, aqueles fariseus não creram. Mas aí estava mais uma promessa se cumprindo. E aquilo que estava sendo escrito eram os nomes daqueles que não creram no Senhor Jesus. Desde o dia anterior já havia perseguição, desde toda a festa dos tabernáculos, que já tinha se iniciado a perseguição ao Senhor Jesus. E a palavra vem finalizando, o texto vem finalizando dizendo que aqueles que não creram, os seus nomes seriam escritos no pó. Oh, Jesus maravilhoso! Agora, vamos entender aqui um pouco do que aconteceria por trás dessa cilada. Se essa cilada que eles armaram para Jesus poderia ter tido um desfecho muito terrível para todos. E o primeiro deles
é que Jesus, se dissesse conforme a lei de Moisés, conforme eles já chegaram citando o texto, na lei de Moisés diz que tal mulher apanhada em flagrante adultério deverá ser apedrejada. Agora veja se Jesus consente e diz que realmente pode, é o cumprimento da lei. Veja a implicância que viria sobre Jesus. Jesus aí estava exercendo o papel de juiz, coisa que só competia ao Império Romano. Só os romanos tinham o poder de julgar e condenar. O segundo ponto, a mulher seria assassinada. Seria outra catástrofe. Se Jesus permitisse que aquela mulher fosse assassinada, Jesus estaria entrando em contradição com aquilo que ele prega, onde estaria exercendo a misericórdia nessas circunstâncias. Terceiro ponto, os escribas e fariseus cometeriam um crime, eles se tornariam assassinos com a permissão de Jesus. Seria mais um problema grave. E 4, o mais importante deles, a mulher não teria tido a oportunidade de se converter. A mulher não teria tido a oportunidade, meus amados, que eu e você tivemos. Jesus veio para todos, inclusive para as prostitutas. Os nossos pecados não são em nada diferentes do daquela mulher. E no versículo 11, Jesus disse, começando no 10, na parte B, ele diz: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Disse ela: não, Senhor. E assim lhe disse Jesus: nem eu te condeno, podes ir e não peques mais. Meus amados, a Bíblia, ela não nos dá, não existe muitos relatos, muitos textos, muitas coisas falando sobre Maria Madalena após esse encontro com Jesus. Mas a história diz que Maria tornou-se uma discípula do Senhor Jesus quando esse título sequer era permitido a uma mulher. Porque ela entendeu que ali ela esteve diante do verdadeiro Deus. Ela teve um encontro memorável com Deus. E tornou-se uma discípula do Senhor Jesus, não uma discípula de título, mas de efeito. Porque o discípulo, meu amado irmão e minha irmã, não precisa de título. O discípulo é um imitador do seu mestre. Em que nós temos sido imitadores do Senhor Jesus?
não são palavras que são suficientes para dizer quem nós somos, mas são atitudes, são comportamentos. As nossas atitudes se parecem com a de Jesus em que? Temos sido verdadeiramente os discípulos que o Senhor Jesus nos convidou a ser, aquele que quer vir após mim, toma a sua cruz e segue-me. Nós temos tomado a cruz de Cristo, nós temos dado a nossa parcela de contribuição naquilo que nos é possível fazer. Simão Cirineu, os textos relatam que ele foi aquele ajudador da cruz, de carregar a cruz quando Jesus estava sendo espancado, chicoteado, sem forças já para subir ao monte do Gólgota, carregando aquela cruz de madeira super pesada. Ele teve a ajuda de um homem chamado Simão Cirineu. Mas aquele homem, não estou dizendo que ele deixaria de fazer de bom grado, não é isso, mas aquele homem, ele carregou aquela cruz porque ele foi obrigado a fazê-lo. Ele estava passando na ocasião, naquele momento, e os soldados lhe ordenaram para que carregasse aquela cruz. E a lei dizia naquela época que qualquer um que fosse solicitado a carregar qualquer coisa por um soldado, um membro do Império Romano que fosse, ele era obrigado a carregar pelo menos 1 milha. Por isso que Jesus, em uma outra passagem, nos ensina: quando te obrigares a andar 1 milha, ande 2. É porque estava escrito na lei deles. Existia, além da lei de Moisés, a Torá, meus amados irmãos, tinha a lei de costumes, chamada Mishnah, onde existia uma lei paralela à lei escrita, uma lei oral paralela à lei escrita, onde aquelas pessoas, aqueles fariseus, aqueles judeus, eles viviam segundo esses ensinamentos dessa lei, também paralela ao nosso Pentateuco. Então, aquele homem, Simão Cirineu, ele foi obrigado a carregar aquela cruz. Mas eu e você, nós podemos fazer isso voluntariamente, por amor ao Cristo, aquele que morreu na cruz por nós. Mais importante, meus amados irmãos, do que ter o título de diácono, de pastor, de bispo, né, Bispo Silvio? Evangelista, seja qual for, mais importante do que todos esses títulos é ser um discípulo. O discípulo não precisa de um título, precisa somente ser um imitador do seu mestre. Maria Madalena, ela teve um encontro somente com Jesus para se converter. Somente um encontro foi suficiente para que a sua vida mudasse, porque ela tomou uma posição, ela converteu-se ao Senhor Jesus. E nós, quantos encontros nós já tivemos com Cristo? E o que verdadeiramente, o que de fato isso tem mudado nas nossas vidas? Todas as vezes, meus amados irmãos, que nós temos uma experiência com Deus, uma experiência com Cristo, foi um encontro memorável, um encontro marcante que nós tivemos com Ele. E muitas vezes nós temos as nossas orações atendidas, nós temos Deus respondendo aos nossos questionamentos. É o nítido entendimento de um encontro marcante com Deus, e muitas vezes
Daqui a 2, 3 dias a gente já nem lembra mais, já está pedindo outra coisa a Deus, ou já está encostando Deus na parede novamente, e acaba não se lembrando do encontro marcante que tivemos com Jesus. Como se o que Jesus fez por nós não fosse suficiente, como se todos os dias nós estivéssemos precisando levar Jesus para a cruz novamente. Meus irmãos, está se aproximando os tempos do fim. As Escrituras nos revelam acerca disso. Cada dia mais nós temos nos deparado com situações totalmente distorcidas, praticadas por pessoas que se dizem cristãos. Adotamos esse título de cristão e parece que hoje é suficiente dizer eu sou cristão, basta. Mas e nós temos sido discípulos de quem? Porque esse título ele não existia na época de Jesus. Onde se ouviu falar pela primeira vez essa palavra cristão foi em Antioquia, quando alguns dos discípulos de Jesus entravam naquela cidade, eles não eram conhecidos ali, e as pessoas daquela cidade dizem: olha, verdadeiramente essas pessoas são cristãos, vejam como eles andam, vejam como eles agem, eles se comportam como Cristo, verdadeiramente eles são cristãos. Essa foi a primeira vez onde essa palavra foi mencionada. Mas hoje todo mundo fala: eu sou cristão. Você se parece com Cristo em quê, meu irmão? Que a gente possa refletir, meus amados, nessa noite, que a gente possa refletir nesses últimos tempos que nós não sabemos o dia do fim, mas de uma coisa nós sabemos: é preciso nós estarmos mais próximos do Senhor Jesus, é preciso nós termos comportamentos como o do Senhor Jesus. Hoje existe muitos conflitos, meus irmãos, de informações. Hoje a internet virou uma baderna e você vê e ouve muita coisa. Muitas pessoas que se dizem cristãos profetizando coisas e dizendo: Deus falou comigo. E são tantas coisas que a gente fica imaginando: será que verdadeiramente foi Deus? E eu quero fechar essa mensagem, meus irmãos, com João capítulo 20, versículo 16. Os meninos vão projetar aí, João capítulo 20, versículo 16. Nós não podemos ter esse tipo de conflito nas nossas mentes. Nós precisamos saber com quem nós estamos caminhando. Nós precisamos saber quem está andando conosco lado a lado. Disse-lhe Jesus: Maria.
Ela voltando-se disse-lhe: Rabone, que quer dizer mestre. Essa voz Maria ouviu, era Maria Madalena, ouviu depois que Jesus havia saído do túmulo. Quando Jesus pronunciou o seu nome, ela prontamente respondeu: Rabone, que quer dizer mestre, porque a ovelha conhece a voz do seu mestre. A ovelha não tem dúvida quem está falando comigo, se é fulano, se é Beltrano, se é esse ou se é aquele. A ovelha conhece a voz do seu pastor, a voz do seu mestre. Então, meus irmãos, nós precisamos entender quem nós somos e com quem nós precisamos andar. Tem um ditado mundano por aí que diz: galinha que acompanha pato morre afogado. Isso na roça é bem comum. Nós precisamos saber quem nós somos, e quem anda conosco é o Senhor Jesus, é o Deus da sua igreja. Nós somos seus filhos, seus servos, igreja do Deus vivo. Se você pode, se coloque de pé nesse momento. Vamos estar orando, vamos estar clamando ao nosso Deus.